Olá! Recentemente eu postei aqui no canal um vídeo comentando sobre os 5 pontos positivos de se tocar em igreja e hoje eu pretendo abordar os 5 pontos negativos de se tocar em igreja. Bom, se esse assunto for do seu interesse, fica com a gente até o final. Caso seja a sua primeira vez por aqui, eu sou o Danício Lima e esse é o canal Bateria Sem Complicação. Aqui é um canal que serve principalmente para te ensinar a tocar bateria de forma simplificada, mas também consciente. Seja muito bem-vindo. O conteúdo que eu pretendo abordar hoje, ele foge um pouquinho desse tema da educação, né, de ensinar a tocar bateria, mas é um conteúdo que há bastante tempo eu venho ensaiando e sei lá, ainda não tinha tido uma inspiração para falar sobre isso de forma tranquila. Hoje, então, eu pretendo falar sobre esses 5 pontos negativos de se tocar em igreja e eu peço que, caso você discorde de mim, que você não concorde com a minha opinião, comenta aqui embaixo, a gente vai construir um debate e dessa forma a gente vai sair mais rico dessa discussão. O primeiro ponto, então, que eu quero abordar, que eu acredito que é um ponto negativo de se tocar em igreja, é tocar de graça. Isso mesmo. Uma das coisas que me possibilitou, por exemplo, comprar o equipamento que eu tenho hoje foi que, a partir de 2013, eu comecei a tocar fora da igreja. E aí que eu recebia cachês e eu era solteiro, eu não tinha filhos, então esse cachê era bastante dinheiro para mim. Então essa grana era o suficiente para mim, eu conseguia me manter e ainda sobrava para eu comprar equipamentos. Tocar recebendo passou a ser uma bênção para mim, entende? Porque eu fazia o que eu gostava, algo que me dava muito prazer e ainda ganhava dinheiro com isso, então era maravilhoso. Na igreja, isso muito dificilmente acontece. Existem alguns casos onde as pessoas tocam por dinheiro, mas é muito raro. Ainda não existe essa profissionalização, né? Geralmente, o músico que toca em igreja, ele toca de graça. E esse é o primeiro aspecto que eu acredito que é um aspecto negativo. O segundo aspecto que eu quero trazer aqui é que geralmente, nas igrejas mais simples, os instrumentos, eles são instrumentos baratos. E aqui eu vou contar uma experiência própria. Certa vez eu fui com o pastor da minha igreja até uma loja de instrumentos musicais e ele fez questão de comprar tudo do mais barato. Por exemplo, se ele fosse comprar um microfone, ao invés de comprar um microfone razoável ou um microfone bom, ele preferia comprar 3 ou 4 microfones meia boca porque eram mais baratos e naquele momento a necessidade era quanto mais melhor, né? Infelizmente, em muitos lugares existe essa mentalidade, onde para música é sempre o mais barato, é sempre aquilo que dá, entende? Não existe um sacrifício nem um carinho ali no tratamento com a música na igreja. E isso é um outro aspecto bastante negativo. Bom, nosso terceiro ponto então seria um ponto relacionado ao grupo de louvor ou à banda da igreja, né? Que também, baseado na minha experiência, seria o compromisso com o estudo. Bom, pode acontecer, se você tiver muita sorte, de toda a banda da igreja gostar de música e querer fazer algo bacana, querer fazer algo complexo, tocar umas coisas legais. Mas pode acontecer também da galera não ter esse compromisso. E quando não tem esse compromisso, e alguns têm, você acaba chocando ali, né? Porque você tem um choque de mentalidades, entende? E isso é muito ruim para a coesão do grupo, entende? Para aquela comunhão mesmo, né? E isso aconteceu na minha experiência. Eu tocava com um guitarrista que era muito interessado, um rapaz fera, até hoje, um cara incrível. E também eu tinha interesse, né? Eu fui estudar, fui fazer aula e tinha outras pessoas que não tinham esse compromisso. Por conta disso, a coisa meio que não andava, entende? E aí que os combinados dos ensaios não aconteciam na hora do culto, e isso era dor de cabeça. Resumindo, era dor de cabeça. Feliz aquele que toca na igreja e todo mundo ali tem aquela coesão, pensa mais ou menos parecido e tem esse compromisso. Mas geralmente não é assim. Então por isso que eu trago esse como um ponto negativo. Bom, o quarto ponto que eu vou trazer aqui é a limitação nos gêneros musicais. E aí que essa limitação é o seguinte: em relação à bateria, eu vou falar especificamente da bateria. Em relação à bateria,
é proibido, de certa forma. É proibido na igreja você tocar um maracatu, é proibido você tocar um samba. E aí o que é, por exemplo, legalizado, né? Vamos colocar essa linguagem. Legalizado é aquele rock inglês, entende? É aquele pop rock. Às vezes, em alguns casos raros, você toca um soul music, né? Mas na igreja geralmente é muito limitado o número de ritmos, né? Eu estou falando com base na bateria, que você toca ali. E por isso é muito comum também a galera tocar há bastante tempo e não conhecer ritmos brasileiros, coisas brasileiras, música brasileira. Então, esse daí também é um ponto negativo que eu vou trazer aqui. O quinto e último ponto tem a ver com o primeiro, que seria a questão da proibição do músico da igreja de tocar em outros ambientes. Na minha opinião, isso também é algo negativo, porque se a gente encarar a música como uma profissão como qualquer outra, você ser proibido de ganhar algum dinheiro com seu talento é algo ruim, é algo negativo. Inclusive, esse dinheiro poderia servir para você realizar, por exemplo, o seu sonho de equipamento, que eu falei lá em outros pontos, que às vezes não tem na igreja, né? Então, assim, no conjunto, é uma série de limitações que acabam atrapalhando aquela pessoa que gostaria de se desenvolver, entende? E gostaria de se tornar músico, por exemplo. É uma série de impedimentos, assim, de limitações. Gente, nesse vídeo, então, a ideia era trazer os 5 pontos negativos de se tocar em igreja, baseados na minha experiência e também na minha opinião. E eu quero saber de você, será que eu esqueci de algum? Tem outros pontos negativos de se tocar na igreja que eu acabei não lembrando? Comenta aqui embaixo. Aproveito para pedir o seu like ou o seu dislike, caso você não tenha gostado. E também, se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque dessa maneira você ajuda o canal a crescer e nós vamos crescendo juntos. Abraço!